quero trazer uma palavra bíblica, né? Uma palavra bíblica, para que nós possamos nos alimentar nessa noite dessa palavra, né? Antes de nós irmos para o nosso descanso, tá? Louvado seja Deus. Muito bem, irmão Solange, faça isso mesmo, tá bom? Vamos receber aqui com muita alegria, tá ok? E para meditar nessa palavra, nessa reflexão, eu escolhi um texto do livro de Provérbios. Já que ontem nós tratamos de Provérbios, então eu achei por bem hoje também conversar sobre Provérbios. Amém, queridos? Amém? Bem-vindo, pastor Daniel. Bem-vindo, pastor Daniel. Fernando também está conosco, né? Nós queremos dar as boas-vindas também ao Fernando, né? E o texto que nós escolhemos nessa noite para meditar, ele está registrado na palavra de Deus, na Bíblia que eu tenho em mãos, é a Bíblia, a Mensagem, né? Essa Bíblia aqui, a Mensagem na linguagem de hoje, e o texto que eu quero fazer menção é o versículo de número 11, do capítulo 25 do livro de Provérbios. Bem-vinda, irmã Alexia, bem-vinda, paz do Senhor. E a palavra diz o seguinte: a palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda. Eliane Maria, Deus te abençoe, bem-vinda. Eliane, nós tentamos contactar a senhora hoje, o Hans Donner, não foi possível. Mas nós vamos ministrar a ceia amanhã em 3 horários. Às 9 horas da manhã, às 5 horas da tarde e às 7 horas da noite, tá bom? E os irmãos que não foram contactados podem escolher um desses 3 horários para estar conosco. As boas-vindas à irmã Ângela, um abraço ao meu amigo Eni Flávio, a Cauane, o Pablo, todos vocês, um grande abraço, tá? Pois bem, queria a sua atenção para meditarmos nessa palavra bíblica, tá? José Sisley, pastor José Sisley, nosso amigo, companheiro de lida, abraço querido, abraço. A palavra certa no tempo certo é como joia feita por encomenda. Registra Provérbios, né? Palavras do sábio Salomão. É uma palavra que tem uma profundidade muito grande, né? Ela tem uma profundidade muito grande. Se dermos a essa palavra a atenção devida, ela poderá trazer benefícios para a nossa vida. Muito bem, irmã Eliane. Bom descanso aí para vocês, tá? 19 horas chegando, participe da ceia do Senhor. O que Salomão está falando aqui é trazendo a nós uma opinião sobre o procedimento que nós deveríamos adotar quando nós fôssemos emitir uma opinião, dar uma palavra ou ministrar algum tipo de aconselhamento. Quando o texto diz a palavra certa no tempo certo é como joia feita por encomenda, o texto está falando de aconselhamento. E o texto traz uma orientação importante. Tão importante que chega a se tornar uma espécie de pilar do aconselhamento. Bem-vinda, missionária Vilma Moreira Vargas. Que Deus te abençoe. Irmã Luciana, bem-vindos. O que nós entendemos nesse texto é que não basta ter uma palavra.
Muito mais do que ter uma palavra, é preciso ter a palavra certa. Até porque ter palavra que parece certa não é suficiente. Porque tem palavra que parece que é certa, mas é errada. E às vezes o oposto também acontece. Tem palavra que parece que é errada, mas é certa. Portanto, quando nós formos imprimirmos uma opinião, aconselharmos pessoas, quando sair da nossa boca algum tipo de palavra, nos orienta o sábio Salomão, que essa palavra precisa ser certa. Ela não pode parecer certa. Ela precisa ser certa. Nós precisamos ter a segurança de que essa palavra é certa. Indícios de que ela é certa não são suficientes. Probabilidades não são suficientes. Hipóteses não são suficientes. E muitas vezes sai dos nossos lábios palavras que hipoteticamente são verdadeiras. Por vezes pode ser que seja, mas pode ser também que não sejam verdadeiras. E aí orienta o sábio Salomão. Palavra certa, no tempo certo. Palavra certa, no tempo certo. Uma pitada de sensatez, regada com uma visão ampla, global e profunda dos fatos, nos permitirá uma aproximação mais precisa da interpretação verdadeira do senso de verdade da palavra que estamos prestes a lançar ou dispostos a lançar. Bem-vindo Samuel, bem-vindo Marielle, Luciana, Deus abençoe vocês. Não obstante a segurança de que a palavra é a mais conveniente e propícia para aquele momento, e após termos a convicção de que a palavra que nós estamos dispostos a lançar é a palavra certa, é preciso observar um outro fator igualmente importante. Palavra certa é fundamental. Mas há um outro fator que não pode ser desconsiderado. Nos instrui o sábio Salomão. E esse outro fator é um negócio chamado tempo. Muito mais do que ter a segurança da palavra certa, é preciso ter a segurança de que o tempo também é o tempo adequado. É importante a segurança da palavra, mas não é suficiente. É importante ou é necessário que ela seja aplicada também no momento certo e na hora certa. Muitas vezes, nós aplicamos a palavra certa, mas nós não observamos um outro fator que precisa acompanhar a palavra certa. Bem-vindo Daniel Dias, Patrícia, muito bem-vinda. Lançar a palavra certa na hora errada é um indício forte de imaturidade. E nós não estamos no tempo de viver perdendo tempo com imaturidades. Por isso, queridos, ao lançar uma palavra, você precisa ter a segurança de que essa palavra é certa.
lançar a palavra certa na hora errada é um indício forte de imaturidade, para não dizer insensatez. E eu ouso dizer que essa insensatez chega às vias da mediocridade. Isso, sem sombra de dúvida, nos levará a acidentes e incidentes que culminarão no fracasso e na derrota. Tanto nossa, que emitimos essas palavras, quanto das pessoas que derem créditos a ela. Deus abençoe a cantora Elisama Manso, grande ministra da música sacra. Um abraço à senhora, ao Josias, meu respeito a vocês. Isso, além do fracasso, ainda há um outro risco, que é a possibilidade de nos tornarmos alvos de deboches. De igual modo, lançar a palavra errada na hora certa é como querer se tomar sol à meia-noite. Isso, no mínimo, beira ao ridículo, para não dizer outra coisa. Portanto, queridos, nos orienta o grande sábio Salomão. É preciso uma avaliação criteriosa quanto do lançamento da palavra. Pastor, por que o senhor está tratando desse assunto aqui? Não sei, me veio à mente esse texto. Talvez por causa do contexto em que nós estamos vivendo, né? Da situação em que nós estamos vivendo, de tantas opiniões sendo emitidas, né? De tantas pessoas que estão lançando palavras, e palavras que são ferramentas de destruição. E nós não podemos nos aventurar nesse caminho. A palavra do cristão precisa ser uma palavra certa, segura, precisa, cirúrgica. E não é só encontrar a palavra certa, é preciso aguardar o momento certo de se colocar essa palavra. Porque senão os efeitos não serão os efeitos desejáveis. Portanto, querido, avalie com precisão. Bem-vindo, pastor Josias, coordenador do Ministério Fama, esteve conosco hoje aqui na nossa igreja. Um abraço, querido. Bem-vindo. Por isso, queridos, é preciso uma avaliação cirúrgica, criteriosa, para que se tenha a possibilidade de se aplicar com segurança os nossos aconselhamentos, as nossas palavras. Porque se você, como cristão, uma pessoa de respeito, uma pessoa de confiança, lançar uma palavra errada, mesmo que a hora seja certa, isso pode trazer prejuízo na vida de outras pessoas. E mesmo que a hora seja certa, o momento seja oportuno, mas se você não tiver a palavra certa, com certeza os efeitos também não serão os mesmos. Bem-vinda, irmã Ana Parentes. Que nós possamos, queridos, entender quem somos. Nós somos representantes de Cristo na terra. Bem-vindo, Pablo, um abraço. Nós somos pessoas que precisam emitir opiniões e essas opiniões, elas precisam ter verdade. Elas precisam gerar confiança das pessoas que nos ouvem. Das pessoas que nos ouvem. Que nós tenhamos essa sensibilidade de aprendermos com o grande sábio Salomão. E que nós possamos
Aplicar a palavra certa no tempo certo. Pastor Adinair, coordenador do Ministério Fama, pastora Romilda, dirigentes aqui do Curitiba 4, nosso abraço, nosso respeito, nossa consideração ao senhor e a toda a sua família, família querida. Amém, queridos? Avaliemos com segurança, com sensatez, com critério a palavra que nós estamos lançando. Mas avaliemos também, além da palavra, avaliemos também o tempo. Não esqueçamos do fator tempo. E apliquemos então a palavra certa no tempo certo. E essa precisão cirúrgica, palavra certa e tempo certo, vai trazer resultados positivos e beneficiadores para aqueles que nos ouvem. Pastor Gelson, abraço, querido. Uma honra recebê-lo aqui. Bem-vindo. Fazendo assim, os nossos aconselhamentos, os nossos conselhos, a nossa palavra terá efeito positivo. Palavra certa, no momento certo, no momento oportuno, no momento adequado. Assim, nós conseguiremos atingir o alvo. Atingir o alvo. O caçador, para ter sucesso no desempenho do seu papel, ele precisa muito mais do que encontrar a caça. Ele precisa mirar. E a sua mira precisa ser certeira. Para quando ele acionar a sua arma, ele consiga atingir o seu alvo. Tem muita gente por aí dando tiro errado. Tem muita gente por aí atirando e não estão conseguindo acertar os seus alvos. E qual é a razão, pastor? Quem sabe é a palavra certa na hora errada. Quem sabe é a palavra errada na hora certa. Nós precisamos conjugar esses dois fatores: palavra e tempo. Palavra certa e hora certa. Que Deus te abençoe. Continuando o texto, a palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Que comparação. O escritor compara a palavra certa no tempo certo a uma joia feita por encomenda. A joia feita por encomenda é uma joia personalizada. Joia feita por encomenda é algo único. Joia feita por encomenda é algo cirúrgico, preciso, específico para uma única pessoa. Joia feita por encomenda é algo individualizado, caracterizado, distinto, específico. Uma joia feita por encomenda, ela é distinguida, ela é diferenciada, discernida. Joia feita por encomenda, ela é particularizada. Joia feita por encomenda é singular. Que nós sejamos pessoas proativas, que o nosso ministério seja um ministério proativo, que as nossas palavras sejam palavras certas, mas que elas sejam aplicadas também no momento certo, no momento oportuno. Fazendo assim, nós estaremos aplicando o remédio certo,
no momento adequado. E isso vai gerar vitória, resultado, transformação de vidas, curas, restauração, quebra de paradigmas, amizades verdadeiras, comunhão. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Francisco Laércio, bem-vindo. Lucas Oliveira, bem-vindo. As nossas palavras precisam gerar isso. As nossas palavras precisam gerar transformação na vida das pessoas. Nós somos instrumentos de Deus aqui. Deus nos dotou de inteligência, de conhecimento. Tivemos a oportunidade de alcançar o conhecimento. Deus nos colocou em um ambiente, uma sociedade. Nós precisamos funcionar como indivíduos aliviadores de tensões. Nós precisamos funcionar como remédio certo para a cura de enfermidades. As pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes emocionalmente. As pessoas estão doentes espiritualmente. As pessoas estão sedentas, estão carentes. Que nós sejamos esse bálsamo curador nesse tempo de crise. Que nós sejamos esse bálsamo que sara nesse tempo de crise. Bem-vinda, irmã Surleide Cardoso, Itapirapuã, irmã Marilda, Itapirapuã, Juventude da Regional 38, bem-vindos. Que nós sejamos pessoas que têm condição de estender a mão e de ajudar pessoas. Que nós sejamos, sobretudo, instrumentos certos, que tenham a palavra certa a ser aplicada no tempo certo. E que isso gere diferença na vida das pessoas, transformação nas vidas das pessoas. Seja a nossa palavra, seja o nosso procedimento, seja o nosso comportamento, objeto de elevação, de crescimento, de alegria, de paz, de prosperidade, de ânimo na vida das pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Esta é a reflexão que Deus colocou no meu coração. Meditando na Bíblia, eu cheguei a esse texto e ele me chamou a atenção. E eu achei por bem compartilhar com as senhoras e os senhores nesta oportunidade. Tá bom? Grande abraço.